Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e nesse canal aqui que eu tô montando eu vou trazer todo o processo de pintura das peças que eu realizo em 3D. Tem um pouquinho aqui atrás de peça ali, como vocês podem ver, ó, algumas coisinhas ali. Então esse canal tá longe de ser um tutorial, um passo a passo, alguma coisa. É só mais para trazer o processo que eu faço para as pinturas e mostrar para vocês a evolução que eu venho tendo com o passar do tempo. E mostrar também que isso aqui é um pouco, que pintura é um pouco de aprendizado, dedicação e empenho, digamos assim. Mas se você utilizar isso como um passo a passo, como manual, fique por sua conta em risco, beleza? Quem sabe futuramente eu até posso fazer uma coisa mais melhorzinha, mais profissional para vocês. Mas a peça dessa vez é o Cloud do Final Fantasy VII, que a gente vai começar agora já no processo. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like e segue a gente para mais, beleza galera? Iniciamos o processo da pintura pela base. Eu faço uma mistura de um sépia com um pouco de preto aqui para ficar um tom mais escuro de terra. E eu vou fazendo a aplicação dele em toda a peça da base, para ficar como de fundo, bem dizer assim, né? E depois a gente fazer a aplicação dos outros processos e outras etapas e assim dar um efeito melhor dentro da peça. Depois eu faço uma mistura de preto com branco para fazer um cinza, porque eu não sou muito fã. Como eu estou usando Acrylex aqui, o cinza da Acrylex ele não tem uma pigmentação muito boa, ele fica meio translúcido, meio transparente. Então eu faço uma mistura ali com preto e branco para criar um cinza e fazer uma aplicação de dry brush em cima dessa base. E para aplicação do dry brush eu uso um pincel de maquiagem, acho que é um pincel de blush que tem as cerdas bem macias aqui, bem tranquilo. Primeiramente eu molho ele na tinta e depois eu seco ele no papel toalha. E eu vou aplicando ele depois suavemente em toda a peça. Para fazer o que? Para que a tinta pegue apenas nos ressaltos da peça, como vocês podem ver. Você fica com duas tonalidades, aquele sépia de base e o cinza por cima. Eu pego o cinza que sobrou e diluo um pouco mais ele com um branco para poder ficar um pouco mais claro e assim dar um outro contraste em cima da base novamente. Eu vou com o pincel seco, eu molho ele na tinta, seco bem o pincel e vou fazendo a aplicação bem suave novamente por cima da base, como eu falei, para poder pegar só as nuances, só os relevos da peça e assim ficar com 3 tonalidades nela, como vocês podem ver. E para finalizar a base aqui, nessa parte de pedras, eu entro com um branco, seco bem o pincel, deixo ele bem sequinho mesmo, pode ver que eu testo na minha mão para ver como é que fica e depois eu venho bem de levezinho aplicando aí só para poder pegar as partes de luz em toda a parte de pedra. E é bem tranquilão a técnica do dry brush, é a técnica padrão aí que muita gente, todo mundo começa usando já na parte de pintura. Depois eu entro com alguns detalhes, como a parte de ferro, ali eu pinto ele com prata metálico. E as outras, os lingotes aqui eu jogo um laranja, um cerâmica, para tentar fazer como uma estrutura metálica. Faço a aplicação de um wash marrom por cima com preto também, ou um dry brush logo em seguida, para poder dar um aspecto de envelhecido. E para finalizar a base eu faço um wash com um preto bem diluído para aplicar em toda a base ali e ainda assim ressaltar e trazer mais vida ainda a todo esse aspecto de pedra que precisa ter. Já na parte do corpo a gente entra com um azul mais escuro assim, mais puxado para o preto quase, fazendo toda a aplicação com aerógrafo tanto na parte da calça quanto na parte da blusa. Utilizando o mesmo azul eu misturo com um pouco de branco para poder clarear ele e faço a aplicação também da técnica do dry brush dentro da calça e da blusa para poder fazer uma parte de luz e sombra ali, para poder dar um aspecto de diferença de cores onde a gente pega mais brilho no caso, né? Para as partes em couro eu entro com o rústico diluído em água para deixar ele meio transparente e fazer aplicação na parte do cinto e todas as fivelas que tem e ele poder penetrar bem nas fissuras e ficar bem a marcação dos detalhes do couro. Depois de toda essa aplicação eu pego um amarelo ocre, faço o mesmo processo, eu diluo ele bem em água, quase um wash e vou fazendo a aplicação por cima daquele rústico para poder, como eu falei, fazer o efeito de cor e daquele aspecto de couro real mesmo na peça. Já nas botas o processo é mais simples, ele é um preto, bem tranquilo, a gente dilui ele com um pouquinho de água para não ficar tanta marca de pincel e faço toda a pintura da bota, todo o processo. Depois eu venho com o preto um pouco diluído com o marrom ali e faço um dry brushzinho em cima dela para dar um aspecto de sujeira ali, ficar uma coisa bem bacana. E para finalizar eu pego o prata para fazer a pintura da fivela ali, do zíper que tem em cima da bota dele. Já aproveito esse prato e faço todas as partes de detalhes que tem no corpo do Cloud já para deixar bem bacana e já bem dizer finalizar toda a parte do corpo dele, né? Já na pintura dos braços eu entro com o mesmo amarelo ocre, que é uma parte mais escura, e vou pintando toda a parte, braços, rosto, o cabelo também eu já uso ele como base também para fazer a parte inicial dessas pinturas.
O cabelo, logo em seguida eu entro com o amarelo, pegando mais de frente para trás, assim, para poder criar um aspecto de luz e sombra, onde o amarelo ficaria onde pega a luz e aquele amarelo ocre ficaria nas partes mais escuras do cabelo. Já para o tom de pele eu entro com o Elven Flash por cima daquele amarelo ocre, tanto no rosto quanto nos braços, para poder fazer um aspecto já de luz e sombra, ter duas tonalidades na peça, bem dizer, né? E depois eu já venho com o Pale Flash da GSW também, para poder fazer as highlights e fazer as partes mais claras dos tons de pele. Eu repito toda aquela técnica de aplicação e simulação de cor, tanto nas duas luvas do Cloud, né? Entrando com o rústico diluído primeiro e depois com o amarelo ocre por cima. Já no processo das ombreiras eu utilizo um preto como base primeiro para dar um contraste melhor e depois eu venho com um preto metálico por cima dele. E após a aplicação do preto metálico tanto na ombreira quanto nas luvas, eu faço um dry brush com prata para dar um aspecto de desgastado nessas peças metálicas. A espada já foi pintada toda ela de preto, eu não gravei esse processo, bem dizer, porque eu acabei esquecendo. E logo em seguida a lâmina dela a gente entra com a tinta prata já para dar o efeito que ela tem, né? Que ela é uma espada de duas cores, preta com prata, né? E depois disso eu entro com um dry brush com prata também para dar mais um efeito de desgaste na lâmina da espada por toda si. A hora mais temida por todas é a aplicação dos washes no rosto, tanto no olho, nos lábios, para dar um aspecto, dar mais vida à peça, digamos assim, né? E a pintura dos olhos, que eu acabei esquecendo de gravar. Galera, nem tudo a gente consegue fazer, a gente lembra, né? Mas tá aí, esse é o resultado final do Cloud depois de todo o processo de pintura, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa peça foi muito bacana, eu gostei muito de pintar ela. Ela tem bastante detalhes, ela é uma peça simples, mas ao mesmo tempo ela tem bastante detalhes. É uma peça tranquila, gostosa de se fazer. Os encaixes elas são perfeitos também. Então fica a minha dica, se você gosta de impressão 3D, faz esse Cloud que ele é muito bacana. E peço novamente, se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a crescer cada vez mais. E venha acompanhar todo o processo de pintura que eu vou trazer daqui pra frente pra vocês ainda. Valeu, galera!